Minha querida gente de Castilho, meus cumprimentos a todos os castilhenses. Primeiramente, agradecemos aos provedores do site pela oportunidade que nos dá, neste finalzinho do ano de 2014, de poder prestar contas da nossa administração ao querido povo de nossa terra. É dever do homem público vir até a população para prestar contas. Afinal, o povo é o nosso patrão. Aproveitar a oportunidade para cumprimentar meu irmão, companheiro, pela grande parceria dessa grande missão nossa, o meu querido vice-prefeito Paulo Boaventura. Saudar a Câmara de Vereadores na pessoa do nosso querido amigo, presidente, carinhosamente conhecido por todos como Vaguinho. Em especial, saudar a minha querida esposa Márcia Buzáquero, minhas filhas, pela compreensão e tolerância dessa nossa correria. Esperamos que a paz, o amor, a solidariedade, principalmente a saúde, estejam imperando no seio de sua família. E que o ano que se aproxima, apesar da forte crise econômica pela qual atravessa o nosso país, seja bem melhor para todos nós. É o que desejamos de coração aos cidadãos castilhenses, jovens, idosos, pais de família, mães, crianças, a você particularmente que nos ouve e nos vê, a fim de que possamos enfocar todo o trabalho e dificuldades enfrentados até o momento. Por questão didática, vamos abordar por tema, e o fazemos para levar até nossa gente o trabalho que estamos realizando em nome do nosso povo. Dificuldades de início de mandato. Nós tivemos um 2013, meus amigos, quando iniciamos nossa administração, muito difícil, porque ao assumirmos a prefeitura, pensávamos que em questão de 5 ou 6 meses poríamos a casa em ordem. Nos enganamos. Levamos praticamente o ano todo e ainda precisamos de alguns meses deste ano para primeiro pôr a casa em ordem e só depois começarmos de fato o nosso trabalho. Tamanhas eram as preocupações que todos perceberam um certo sumiço do prefeito. Estávamos enfrentando de unhas e dentes os problemas que eram, além de muitos, também enormes em proporção. Tivemos, em razão da situação, que tomar medidas que nem sempre agradam a todos. Essa é a missão de um prefeito. Às vezes temos que tomar remédios amargos, mas ao que nos compreenderam, o nosso muito, mas muito obrigado mesmo. Àqueles que não, podemos afirmar que o que fizemos foi em prol da população, para não sermos irresponsáveis. E 2014 também não foi muito diferente em outros aspectos. É de conhecimento da população que assumimos a prefeitura com dívidas, mas o que não esperávamos era a inadimplência em todos os aspectos. Já pagamos essas dívidas, mas levamos um tempo enorme para que a prefeitura readquirisse a confiança de seus credores e fornecedores. No que diz respeito à parte econômica, muitas empresas não queriam mais ter negócios com a prefeitura de Castilho. Para outras, tivemos que pagar adiantado para que alguma prestação de serviço fosse feita. Tivemos que fazer esforço burocrático, demorado e sobre-humano para pôr em dia a situação da Prefeitura de Castilho, no governo federal, por meio dos ministérios, e no governo estadual, por meio das secretarias de Estado. Prefeituras vivem de convênios com os governos federal e estadual. Lá é que conseguimos muitos benefícios para a população, como os senhores constatarão hoje, por meio desta prestação de contas. Estávamos impedidos em muitos desses ministérios e secretarias, porque havia convênios firmados quando assumimos em 2013, em que contas não foram prestadas. Estavam em aberto. Com isso, estávamos impedidos de realizar novos convênios. Tivemos até mesmo que devolver dinheiro alto para o governo, entre o valor, juros e correção, para restabelecer a condição de a prefeitura voltar a fazer convênios. Mas, apesar da demora, do contratempo, conseguimos, graças a Deus e a nossa equipe fenomenal.
quando pensamos que poderíamos começar a deslanchar para valer, tivemos um ano de 2014 atípico, em que a economia, de modo geral, decaiu muito, afetando a arrecadação. Com a Copa e as eleições, praticamente a economia parou. E com isso começamos a ter acentuada queda na arrecadação, mas o pior foi realmente a questão do ICMS, nossa fonte maior. Nesse repasse, a queda foi muito mais acentuada e perdemos receita significativa. Havia previsão orçamentária de janeiro a novembro de 2014 de 33 milhões e 800 mil reais. A arrecadação real foi de 29 milhões e 300 mil, arredondando uma diferença de queda de 4 milhões e meio, que afeta em muito sobre um planejamento feito em cima do que se previa e a tendência é continuar como vem ocorrendo. Possivelmente, fecharemos o ano próximo a uma queda de 5 milhões de reais. Isso, obviamente, como dissemos, engessa o planejamento e as realizações. Acrescemos a essa dificuldade a questão da usina de Jupiá. Mais ou menos na metade do ano que vem, termina a concessão da usina à CESP e ela certamente será levada a leilão e outra empresa tocará. Possivelmente Furnas, ligado ao governo federal. Com isso, segundo notícias, tal concessão será por cotas e tal fato fará com que percamos boa parte da receita do ICMS da energia elétrica. Calcula que possamos perder cerca de 40%, 50% ou até 70% da nossa receita. Ou seja, Castilho arrecadará praticamente metade do que arrecada ou menos do que arrecada hoje. E esse estado de coisas dará impacto significativo na administração em todos os setores que atendem a população. A começar por demissão de servidores públicos. Por isso, 2015 nos parece que será ano dificílimo. Em meio a essa crise, tivemos que tomar algumas medidas impopulares e ainda teremos que tomar outras em 2015. A continuar, como parece que continuará, a queda da arrecadação. E teremos que pedir encarecidamente a compreensão da nossa querida gente. Não seremos irresponsáveis de prosseguir num planejamento de muitas realizações se não tivermos os recursos para pagá-los. Não abriremos mão do social. Esse aspecto é inquestionável. Por isso, nossa equipe foi convocada para estudar a situação e tomamos algumas medidas. Uma delas, por exemplo, foi a contenção ferrenha de gastos com corte de horas extras, corte em algumas obras que iríamos realizar. Mudamos o horário da prefeitura, excetuando parte da saúde, educação e cultura, que faz atendimento mais direto à população. Tudo para tentar fechar as contas de 2014 e parece que iremos conseguir com a graça de Deus e a nossa competente equipe. Há prefeituras que já começaram a demitir servidores e estão em atraso com fornecedores e outras que estão tendo sérias dificuldades para fechar as contas do ano. Infelizmente, hoje estamos numa situação não só no setor público, mas também no privado, que quem conseguir se manter no emprego está dando graças a Deus. E como dissemos, somos prefeito que queremos cumprir a lei, principalmente a de responsabilidade fiscal. Não temos como a presidente o poder de mudar a lei para modificar metas fiscais a fim de ajustar nossas contas. E além de tudo, existem ainda algumas medidas vindas principalmente do governo federal que vão sufocando os municípios brasileiros, tanto que há um manifesto dos municípios a respeito do governo federal estar repassando serviços seus para o âmbito do município, sem mandar, no entanto, recurso ou melhorar os recursos. E os municípios é que estão sofrendo. Por exemplo, a questão da iluminação pública, meus amigos. Pelo decreto da ANEEL, a agência que controla a energia do governo federal, a partir de 2015, ela estará a cargo dos municípios, a manutenção. Os municípios é que terão a responsabilidade de gerir a iluminação pública da cidade, ou seja, a manutenção. A expansão já é irresponsabilidade nossa.
Mas a população, na verdade, por meio da prefeitura, é que será responsável por tudo isso. Em outras palavras, o povo é que terá que pagar a conta de iluminação e manutenção. Entramos num consórcio por meio da MESC para baratear esse custo, visto que por licitação, uma só empresa ficaria encarregada por todos os municípios que compõem a nossa região, e isso baratearia muito para todos. Seria uma espécie de vaquinha para pagar os custos. Só que precisamos, além de pagar esse consórcio, de ter condições para investimento, ou seja, para expandir quando necessário. Tanto que enviamos um projeto de lei para a Câmara Municipal estabelecendo os preços mais baratos de toda a região para fazer frente a essas despesas. Ou seja, precisamos ter receita para cumprir isso. Rejeitar o projeto. Castilho ficaria inviável nesse ponto. Sem receita para essa despesa, como pagar consórcio, manutenção e expandir nossa rede? Contudo, meus amigos, entramos na justiça e conseguimos uma liminar que suspende essa ordem do governo federal. Mas é apenas uma liminar, que não nos obriga a encampar o serviço de iluminação pública a partir de janeiro de 2015. Mas será julgada e, segundo informações, outros municípios entraram e andam perdendo a causa que não nos garante. Pois, depois dizem, o município é rico. Aí aparecem alguns críticos, entram no portal da transparência e, sem conhecimento algum, contam com a arrecadação os valores dos convênios. Ora, retire os valores dos convênios e coloquem quase 50% da receita líquida com folha de pagamento. Mais 25% obrigatório na aplicação da educação, aplicamos muito mais. 15% obrigatório na saúde, também aplicamos muito mais que qualquer outro município. Somem essas porcentagens e verão que restam apenas 10% da arrecadação real, sem os convênios para a manutenção da máquina, que gira em torno de 5 a 7%, sobram 2, 3% para investimentos. Perceba a ginástica econômica que faz um prefeito para administrar sua cidade. Por isso corremos mesmo atrás de convênios, que é uma forma de suprir praticamente esses 2 a 3% da arrecadação, que é o que sobra para investir no município e para que possamos realizar e favorecer o nosso povo coletivamente. Ações essas que ajudam a todos indistintamente, possivelmente para diminuir despesas ainda mais com a queda da arrecadação. Deveremos tomar, meus amigos, medidas impopulares que desagradarão certamente parcela da população, mas é nossa obrigação.